E eu começo perguntando para você, você sabia que o peixe, aquele peixinho, o beta, o dourado, o paulistinha, agora eles são considerados animais de estimação, são considerados pets. E para ter um peixe em casa, parece que é fácil, mas tem ali uns cuidados que precisa ter com o aquário, com a água, a alimentação adequada, tudo para que o peixe fique saudável. Ter um peixe como pet é mais tranquilo. Ele não exige que você saia na rua para passear, ele não exige tanto espaço para que o animal possa circular e brincar, mas ele também precisa de cuidados e é o que a gente vai ver agora. Você sabia que peixe também é pet? Esqueça o mito da memória curta. Peixes reconhecem o cuidador, têm personalidade e são belíssimos. Mas montar um aquário exige cuidados e um investimento que varia bastante. E para entender melhor este universo dos peixinhos, a gente veio a uma loja especializada conversar com a Camila Passos, que vai nos explicar aqui a diferença, né? Afinal, a pessoa que quer montar um aquário, ela quer começar, ela tem aquários de entrada tanto de água salgada quanto de água doce também. Mas inicialmente a água doce é o estilo mais procurado, né? Sim. Oi lá, tudo bom? O estilo de água doce é o mais procurado hoje em dia aqui na loja, né? A gente até montou um aqui, mais básico, assim, combinação, né? Completinho aí, algo mais natural, para vocês terem uma ideia de quanto que fica, né? Vamos conversar sobre isso aí um pouquinho. Basicamente, a pessoa que quer começar, ela quer ter o aquário pela primeira vez. Por exemplo, eu nunca tive um aquário. Sim. O que você vai instruir essa pessoa? Quais valores ela vai gastar, assim, no primeiro momento? Normalmente quando a gente recebe o cliente aqui na loja, né, nunca teve um aquário, nunca montou, a gente sempre vai orientar ele desde o começo, assim, do vidro, né, a filtragem melhor para o determinado aquário, né, quais peixes e quais faunas que dá certo para esse tipo de aquário, tá? Normalmente um aquário desse daqui, ele tem 27 litros, a pessoa vai gastar mais ou menos em média de 300 a 350 reais para ter ele completinho, tá? Do jeito que ele tá aqui na imagem para vocês. Legal. E aí a pessoa ela pode investir também em decoração, né? Sim, aí tem decorações, plantas naturais também, né? Que a gente gosta também de vender bastante planta natural para ficar bem legal o aquário. E as artificiais também quanto decoração aí. E quais peixes as pessoas geralmente procuram para ter um aquário pela primeira vez? Quais são os mais fáceis de cuidar, por exemplo? Sim, a gente tem a linha aí dos tetras, né, que são os mais existentes, né, e mais procurados também. Também como platis, molinésias, né, espadinhas também é muito procurado e são os mais fáceis aí para criação aí para os iniciantes, né. Mas não pode misturar qualquer espécie de peixe. Não, aí aqui na loja também outro ponto que a gente sempre aconselha as pessoas também, que tem vários tipos de peixe que são agressivos, a gente não recomenda misturar, então a gente sempre orienta o cliente a isso, né. E quais espécies que não podem Normalmente se misturar? a gente tem a linha dos barbos, né, os barbos Sumatra, toda a família de barbos, eles são extremamente agressivos, a gente não recomenda misturar aí com outros peixes, né. A linha de Tricogaster também são bem agressivas aí. Aí o restante dos ornamentais são bem tranquilinhos e dá pra colocar todos juntos aí. Com um investimento inicial bem orientado, a mágica acontece. Agora a gente já está ao lado de um aquário montado. Aqui a gente vê que há vida, há peixes, há vegetação, enfim. Aqui é o aquário já em atividade. Só que uma coisa que eu gostaria de saber, qual que é o maior erro de quem quer ter um aquário, coloca ali o aquário na sua casa, muitas vezes pela primeira vez, mas a pessoa fala, poxa vida, alguma coisa está dando errado, meus peixes estão morrendo. Qual que é o maior erro? Então, hoje aqui na loja, né, tendo essa vivência aí como loja, como tendo várias experiências com clientes, o maior erro, acho que do aquarista iniciante agora é ter a ansiedade de montar o aquário, no mesmo dia já querer colocar vários tipos de peixe, porque tem uma regrinha também aí, quando a gente monta um aquário novo, a gente não coloca peixe já de imediato, a gente tem que esperar esse aquário fazer o processo de ciclagem, de criação de biologia, né? Porque o peixe ele vai fazer, né, as fezes dele ali dentro e tudo mais, então se não tiver preparado, começa a dar toxina na água e começa a morrer tudo. Então hoje o maior erro do aquarista é essa questão de ansiedade mesmo. Muita gente fala assim, ó, quando trocar a água do aquário, eu preciso tirar os peixes do aquário, limpar, lavar com o detergente e depois colocar os peixes de novo.
isso é um mito, não deve acontecer. Não deve acontecer jamais. Antigamente, o pessoal fazia muito isso, né, de tirar os peixes do aquário, lavar, esterilizar tudo até com sabão mesmo, mas hoje em dia não pode fazer isso. E nem com beta, né? Porque tem bastante gente que a gente vê relatos que fazem isso até com beta, né? Tira o beta, lava tudo. Não pode, porque ali dentro do aquário, ele cria um sistema de biologia que vai fazer com que sua água fique limpa, né? E ela consome, a biologia consome a sujeira que o peixe vai gerar dentro dessa água. Então não pode se fazer isso. E aqui, quais são as espécies de peixes que aqui estão no neste momento, aquário? a gente tem o beta, né? O famoso beta também, que é muito vendido aqui na loja. E depois alguns peixinhos de fundo, né? Coridora, cobrinha cully, tem também os caramujinhos que fazem a limpeza do vidro, né? Comem as alguinhas do vidro, né? Tem esses peixinhos aí no momento. E o beta, né? O beta é um peixe muito queridinho, principalmente das crianças. Sim. Mas não é um peixe fácil, né, de cuidar. Exatamente. O que a gente sempre fala aqui na loja, né? O beta não é um peixe simples de cuidar, até porque quando a pessoa monta o aquário de beta, ela monta sem o sistema de filtragem, que eu havia comentado, sem termostato, então, querendo ou não, tem oscilação de temperatura, né? Existe essa questão da biologia também, então o beta acaba sendo um pouquinho mais difícil por conta disso, né? Agora, se montar com todo esse sistema, ele vai durar muito mais, né? Agora é hora de dar um mergulho em um verdadeiro mar dentro do aquário. E com os óculos especiais, as cores ficam ainda mais impactantes. Eu tava até conversando aqui com ela porque eu achei esse espaço incrível. O espaço mais bonito da loja, que é a área dos peixes de água salgada. Muita gente conhece, eu vou repetir pelos filmes, mas pessoalmente é ainda mais bonito, né? Não, é incrível. Quando você olha pessoalmente um aquário já igual o nosso aqui, né, com a colônia já toda formada de corais, né, é espetacular mesmo, não tem nem comparação. E aqui a gente percebe que tem os aquários maiores, né? Sim. E, logicamente, os aquários menores têm um investimento inicial, mas os maiores têm aí, muitas vezes, uma expectativa, né, da pessoa conseguir conquistar. Quanto que a pessoa tem que investir num aquário de água salgada? De entrada e, por exemplo, este que nós estamos mostrando agora, que é o grandão. Então, como a gente já havia comentado lá, a gente sempre aconselha a pessoa a montar um aquário menor primeiro para ela pegar mesmo jeito dos corais, dos parâmetros da água, como funciona, né? Que é o investimento aí inicial mais ou menos de uns 800 a R$1.000 mais ou menos o menor. E se a pessoa gostar mesmo, falar assim, me apaixonei, eu não tenho dúvida que isso aconteça, porque realmente é incrível, ela aí monta um aquário bem maior, igual esse que a gente tá vendo aqui, que é 2 metros por 70, né? Então é um aquário já maior. E aí esse mesmo aquário aqui dá pra montar ele com 9 mil, 10 mil reais e também com 50 mil reais eu consigo montar o mesmo aquário, porque tudo vai depender de luminária, né? Substrato que for utilizar e tudo mais, né? São equipamentos, né? Gostaria que você falasse da luminária, porque a luminária ela simula... Ela simula, inclusive, qual que é o horário, enfim, se é amanhã, se é à tarde, se é à noite. Isso é um processo automático? Isso, exatamente. A luminária, ela consegue fazer esse amanhecer do sol exatamente igual na natureza, como se o coral estivesse na natureza. Então, por isso que eu comentei da questão de valores, que eu tenho luminária simples, né, que faz esse método mais simples, e tem as luminárias mais top também, de 10 mil, 30 mil reais, também tem luminárias nesse porte. Então, essas luminárias fazem o que o coral aí se sinta na natureza. Fala um pouquinho mais dos corais, porque de fato é a parte mais bonita do aquário. Sim, é incrível. Os corais, assim, quando você olha ele, que ele é bem pequenininho, né, que a gente tem as mudas menores aqui, e ele se transforma nessa colônia grande, a todo dia que você para na frente do aquário e olha, você vê que tá diferente o coral, que tá maior. Então é realmente espetacular. E ele é um ser vivo que se alimenta também ali das microvidas, né, zooplâncton e tudo mais, fitoplâncton, né? Então é realmente surreal, de lindo, né? Incrível é a palavra, ainda mais quando o que era vontade se transforma em realidade. Aí a pessoa comprou um aquário, ela começa ali o dia a dia, a rotina dela. O que ela tem que fazer, quais produtos ela precisa usar, qual que é o investimento dela, né, nesse processo todo? Sim, a pessoa adquirir um aquário, ela precisa aí acompanhar as questões de parâmetro, né? Fazer teste de pH, porque cada peixe que a gente comentou aqui, ele vive numa faixa etária de pH. Então a gente precisa acompanhar isso diariamente no aquário. E também a toxina, que é a amônia, né? A gente também tem um teste que a gente aconselha a pessoa a ter na casa dela para poder acompanhar isso daí. Então o kit inicial aí é o teste de pH, de amônia e também o anticloro, porque as pessoas
Também não pode pegar água da torneira em si e colocar no aquário, tem que tirar o cloro dessa água. Então esse seria o kit inicial aí, que também vai ter um custo aí mais ou menos de uns 80 a 100 reais para adquirir, mas é um teste que dura muito tempo, então vai durar assim mais de um mês e meio, 2 meses aí em torno disso, tá? Então vai ter mais ou menos essa base. Mas afinal, é possível mesmo ter um peixe como pet? Olhe esta cena e tenha a sua resposta. E pra gente provar que peixe é pet, eu estou ao lado da Baiacu, de 7 anos, que é o bichinho de estimação da Camila, é isso? Essa daqui é a nossa xodó, né? Um baiacu farraca, ela do Rio Nilo. E ela, assim, tá desde 5 centímetros aqui com a gente. Então, assim, a gente não vende, a gente só traz mesmo para venda para as pessoas, os filhotinhos, né? Essa aqui é a atração da loja. Qual que é a expectativa de vida dela? É mais de 10 anos, 15 anos tranquilamente. E vocês têm uma relação, né? Tem, ela Você vem... consegue pegar ela na mão, tudo? Sim, a gente consegue manusear ela, né, Bolota? Olha lá, ó. Ela recebe carinho, tudo. Sim, ela não incha, né? Porque baiacu normalmente tem essa fama, né, de inchar, mas ela é super tranquila. Justamente Seria só porque se ela passasse por um evento traumático, estresse muito grande. Exatamente. Mas como ela já é nossa pet, né? A gente já alimenta, já brinca com ela aqui, ela é bem tranquilinha. O universo dos peixes é belíssimo, isso é incontestável. E nadar neste mundo pode ser e é incrível.